Fala galera, tudo bem com vocês? Turma, e agora nós entraremos especificamente nos principais pontos que estão presentes no Pacto de São José da Costa Rica. Obviamente vocês já sabem, já estudamos as características do pacto. Lembrando, o pacto está dentro de que, turma? Do sistema interamericano, que é um sistema o quê? Regional. E aí, galera, uma coisa interessante, não é? O Pacto de São José da Costa Rica, ó, ele tem status de norma supralegal e, além disso, turma, pode anotar aí, por favor, ele protege direitos de primeira geração ou dimensão. Então, dentro do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tá certo, galera? É o principal documento de proteção dos direitos humanos de primeira geração ou dimensão. E nunca é demais relembrar que aqui, ó, no nosso ordenamento jurídico, o Pacto de São José da Costa Rica tem o que? Tem status de norma supralegal. Beleza? Show de bola? Vamos lá, galera, mergulhar nos principais pontos do pacto. Vem com a gente. Galera, é o seguinte, o primeiro direito que nós temos, importante aqui, ó, é justamente, olha só, galera, o direito à vida. Professor, o Pacto de São José da Costa Rica, ele protege exatamente o direito à vida? Com certeza. E aí, duas abordagens que poderão aparecer na sua prova em relação a esse direito. Primeira coisa, galera, primeira abordagem. Para o pacto, ó, em geral, a proteção à vida, ó, para o pacto, em geral, a proteção à vida, turma, desde a concepção. Turma, para o Pacto de São José da Costa Rica, em geral, a proteção à vida, olha só que massa, galera, desde a concepção. Professor, o que é que a banca vai fazer? A banca ela vai tirar um termo, irá tirar a referência, a concepção e colocar que, de acordo com o pacto em geral, a proteção à vida desde o nascimento, errado, será desde a concepção, ok? E aí uma outra questão importante é que o Pacto de São José da Costa Rica, ó, ele trata justamente de que? Da questão da pena de morte. Olha só que interessante. Professor, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber em quais situações, quais são os requisitos que o pacto admite a aplicação da pena de morte e justamente em quais situações o pacto não permite e não admite. Tá certo? Então, nesse caso específico, olha só que interessante, eu preciso saber em quais hipóteses o Pacto de São José da Costa Rica, tá certo, turma? Ele autoriza a aplicação da pena de morte e em quais situações ele não autoriza. Vamos lá, galera. Nós temos aqui, basicamente, três requisitos para que a pena de morte ela seja aplicada no âmbito do pacto. Olha só que interessante, turma. Quais são, professores, os três requisitos? Primeiro, para punir os delitos mais graves. Olha só que interessante, turma. Para punir os delitos mais graves. Opa! Para punir, olha só, galera, os delitos mais graves. Professor, precisa saber quais são esses delitos mais graves? Não, não precisa. Basta que você saiba que se aparecer na sua prova isso daí, justamente, ó, o item que estará correto em relação ao primeiro requisito. Além disso, galera, a existência, turma, de que? De uma lei, ó, anterior. E aí, aplicação, minha gente, por um juízo competente. Olha só, galera, para punir os delitos mais graves, aplicação de que, minha gente? De uma lei anterior e aplicação da pena de morte por um juízo competente. Aí eu destaquei para vocês os três termos que farão toda a diferença na sua prova. Beleza, galera? Tudo certinho em relação a isso? Professor, o que é que a banca mais cobra? Na verdade, galera, a banca ela cobra muito mais, não é? Em quais situações a pena de morte não é admitida? Turma, é o seguinte, primeira proibição, olha só, sinalzinho negativo que não pode. A pena de morte ela não pode ser restabelecida, ou não pode ser restabelecida nos países, olha só, galera, nos países que já aboliram. Minha galera massa, ó, no caso, minha gente, não é? No caso, olha só, no caso da aplicação de que, minha gente? Da pena de morte,
Olha só que interessante, não é? No caso da pena de morte, ok? Nesse caso específico, ok? Nessa situação específica, o que é que nós temos, galera? Nós temos o seguinte: a pena de morte ela não poderá ser o quê, turma? Restabelecida nos países que já aboliram. Segunda proibição, minha gente. Segunda proibição. Nesse caso, não pode a pena de morte. Para punir crimes políticos, não pode para punir crimes políticos, nem crimes comuns, nem crimes comuns conexos com o que, minha gente? Com os políticos. Olha só que interessante, galera. Observem só, por favor, que interessante. Ok? Olha só. Olha só que interessante. Ok? Então, turma, nessa situação específica, nesse caso específico, o que é que nós temos, galera? Nós temos especificamente, turma, que a pena de morte ela não é admitida o quê? Para punir, não é? Justamente os crimes políticos, nem os crimes comuns conexos com os políticos. Ok? Certo? Tranquilo, minha gente? Professor, olha só que interessante. Nesse caso específico, turma, nesse caso específico, eu não preciso saber na minha prova qual é a definição de crime político. Não preciso saber na minha prova de direitos humanos qual é a definição de crime comum. Basta que você saiba. Aparecendo, olha só que interessante, turma, aparecendo essas duas situações aí. O que é que acontece, galera? Nessa situação específica, olha só que interessante, turma, aparecer em algum momento crimes políticos, ou seja ele isoladamente ou em conexão com crime comum, o que acontece, galera? Nesse caso, ou não é admitida o que? A aplicação da pena de morte. Também não é admitida a aplicação da pena de morte para punir os menores de 18 anos, nem os maiores de 70 anos. E eu vou verificar, galera, vou verificar essa condição, olha só, no momento da perpetração, no momento da perpetração do crime, ou seja, no momento da prática do crime. Tá certo, turma? Então, nesse caso específico, não pode punir justamente os menores de 18, nem os maiores de 70. E eu vou verificar essa condição no momento de quê? No momento da prática do crime, que corresponde justamente à perpetração. E, por fim, eu não posso aplicar a pena de morte na mulher grávida. Na gestante, turma, não pode o quê? Não pode aplicar a pena de morte. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aí o panorama completo em relação ao direito à vida. Beleza? Professor, temos outros direitos? Com certeza. Galera, o que acontece? Em seguida, de forma interessante, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala, isso estatisticamente é muito cobrado, a questão de que, galera? Colocar aqui a questão da expulsão e a questão, turma, até vou colocar aqui para vocês, e a questão, galera, do asilo político. Professor, espera lá, o senhor colocou assim de forma dividida por quê? Primeira informação importante, expulsão é uma coisa, asilo político é outra. Expulsão é uma coisa, extradição é outra coisa. Como assim, professor? Galera, se a banca aí, na maldade, na prova de direitos humanos, trocar expulsão, não é por extradição, não é? Saiba, não será uma questão sobre o pacto, porque expressamente o Pacto de São José da Costa Rica, ele não trata, galera, não trata da extradição. Ele trata da expulsão e trata de que, minha gente, do asilo político. Vamos lá, por partes. Então, nós já sabemos que são coisas diferentes e aí vamos analisar as características principais de cada dispositivo desse. Turma boa, olha o macete, hein? Apareceu na sua prova expulsão, lembra automaticamente do estrangeiro. De acordo com o pacto, quem pode ser expulso é justamente o estrangeiro. Só que aqui, olha só que interessante, galera, esse estrangeiro está em determinado território de forma o que, minha gente? De forma legal. Olha só que interessante, esse estrangeiro,
ele está em determinado território de forma o que, minha gente? De forma, olha só, galera, de forma legal. Resultado. Resultado. Olha só que interessante, turma. Observem só, por favor. Aqui, atenção, galera. Aqui, eu sou mesmo estrangeiro estando de forma legal. Por qual motivo ele pode ser expulso? Exemplo, se ele praticar atos que violem a soberania nacional, que coloquem em xeque, não é? Justamente a segurança nacional. Massa, então, apareceu na sua prova a expulsão. Quem é que pode ser expulso, galera? O estrangeiro. Só que a sua prova, ela irá perguntar, não é? Em quais hipóteses o indivíduo não poderá ser expulso? Ou seja, quem é que não pode ser expulso? Em quais condições não poderá ser expulso? Galera, não pode, ou melhor, não aplica a expulsão nos seguintes casos, nas seguintes situações. Atenção, galera. Não aplica a expulsão, galera. Eu não posso ter expulsão coletiva de estrangeiros. Olha só que massa, galera. Eu não posso ter expulsão coletiva de estrangeiros. Eu não posso ter, minha gente, não posso ter a expulsão de nacionais, tanto é que eu destaquei para vocês. Não é que, no caso, a expulsão ela é aplicável especificamente para o estrangeiro. Não é o que não pode, galera, expulsão coletiva de estrangeiro. Não pode expulsão de nacionais. E eu não posso ter a expulsão de estrangeiro, ainda que de forma individual, se eu tiver o que, galera? Uma ameaça ou lesão a que, turma? A direitos humanos. Olha só que interessante, galera. Nesse caso específico, tá certo, turma? Anotem isso, por favor. Eu não posso expulsar o estrangeiro, ainda que de forma individual. Se por acaso eu tiver o que, minha gente? Uma ameaça ou lesão aos direitos humanos desse estrangeiro. Massa, galera. Show de bola, turma, em relação a isso? Tranquilo? Pronto. Ô, professor, vamos lá. Vamos nessa. Professor Plínio, não é? E aí, na questão, galera, irá depender exatamente do que a banca examinadora, da historinha que a banca examinadora colocar no enunciado. Beleza? No caso do asilo político, galera, atenção, hein, minha gente? Apareceu na sua prova, asilo político, lembrem, por favor, que aqui nos remete o que? A ideia de perseguição. Turma boa. Quem pede asilo político é quem está sendo perseguido. É o nacional que está sendo perseguido pelo seu próprio estado. Professor Plínio, o que é que eu tenho que saber aqui? Galera, aqui, a banca vai perguntar em quais situações o asilo político ele é admitido. Minha galera massa, aqui o asilo político ele é admitido se a perseguição for decorrente da prática de crime político, se a perseguição for decorrente da prática de crime político, ou então de crime comum, ou então, galera, de crime comum conexo com o que, minha gente? Com o político. Olha só que interessante, galera. Aqui, turma, olha só que interessante. Nesse caso, eu posso conceder asilo político diante de que? Da prática de crime comum, não é? Conexo com político ou propriamente de quê? De crime político. Massa? Tranquilo? Professor, nós estamos dentro do Pacto de São José da Costa Rica. Confere? Confere. Mas aí, galera, eu tenho que aproveitar, não é, essa oportunidade aqui e fazer um comparativo para vocês. É justamente colocar para vocês a diferença entre o asilo político no Pacto de São José da Costa Rica. Olha só, galera. Comparar aqui, minha gente. Olha só que interessante. Colocar aqui, turma. Olha só que massa, minha gente. A diferença entre, não é? A questão do Pacto de São José da Costa Rica e justamente, galera, olha só que interessante, turma, e exatamente, nesse caso específico, nessa situação específica, não é? No Pacto de São José da Costa Rica. Galera, o macete, turma, o macete é o seguinte, olha só o que o professor Plínio vai colocar para vocês. Aqui, galera, aqui, pronto, anotar aqui para vocês de boa. Pronto. Turma, é o seguinte. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, asilo político para crime político ou crime comum conexo com político, beleza? Professor, e no âmbito, olha só, galera, e no âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Turma, no caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
não pode conceder asilo político se a perseguição for decorrente de quê? Da prática de crime comum ou de ato contrário aos princípios da ONU. Olha só que interessante, galera. Vou repetir. No caso, galera, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o que é que acontece, turma? Não pode conceder asilo político, tá certo, minha gente? O quê? Para a prática, diante da prática, de crime comum ou de ato o quê? Contrário aos princípios das Nações Unidas. Beleza, minha gente? Tudo certinho? Perceberam quantas informações importantes nós temos nesse bloco? Show de bola? Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.